Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Oh, aleluias. Poderoso Deus, grande Deus, majestoso, santo, fiel, verdadeiro. Oh, aleluias, grande Deus. Bendito Deus. Seja bem-vinda, Rosane. Seja bem-vinda, Lê. Vão chegando. Já estamos por aqui ajeitando tudo. Vão chegando. Sejam todos bem-vindos. Pai do Senhor, Ilmara. Pai do Senhor, meninos. Seja bem-vinda, Adri. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vinda, Flor. Paz do Senhor para vocês. Vão chegando, adorando a Jesus. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, minha Flor. Estou só terminando os ajustezinhos aqui. Seja bem-vindo, Vitor. Seja bem-vinda, Kelly. Eita glória. O povo tá chegando ligeiro, viu? Seja bem-vinda, Hebe. Oh, aleluia, Jesus. Graça e paz para todos que já chegaram. Vamos adorar a Deus, que é noite de adoração. Oh, aleluia! Oh, glória! Deus está enviando consolo nesta noite. Seja bem-vinda, Nathalie. Seja bem-vinda, Selma. Oh, glória! Vão chegando e vão convidando o povo para vir também. Pega essa setinha aí, esse jatinho do bem, e vai convidando uma galerinha aí, vá. Convida 7 pessoas. 7 é o número da perfeição, né? Convida 7 pessoas aí, vá, pra vir pra live e ouvir essa palavra da parte de Deus hoje. Seja bem-vinda, Nádia. Vão chegando, se acomodando. Essa casa é nossa casa. Tava com saudade de vocês, viu? Vai convidando o povo aí, para o povo ouvir o que Deus tem para nós hoje. Tem uma palavra quentinha do céu para nós aqui hoje. Oh, aleluia! Declare isso, declare. Declare que vai chegar. Seja bem-vinda, Joelita. Seja bem-vinda, Edna. Oh, aleluia! Você vai ter de volta o que você perdeu. Eu creio, Jesus, eu creio. Paz, Kelly. Seja bem-vinda, Cleidiane. Seja bem-vinda. Vamos chegando para adorar o nosso Rei. Ô, glória. Seja bem-vinda, Cristina. Tá chegando vitória aí de Deus para as nossas vidas. Persevere, não desista. Seja bem-vinda, Mari. Seja bem-vinda, Loli. Vão chegando, meu povo. Oh, Espírito Santo. 2 semanas, né, que a gente não se encontra. Tava morrendo de saudade de vocês. Oh, aleluias. Sim, meu Deus, oh, glórias. Oh, aleluias. Tenha certeza que nessa noite tem consolo de Deus para nossa alma. Seja bem-vinda, Lene. Seja bem-vinda, Cleó. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Oh, glórias. Glórias. Oh, declare que vai passar, declare. Seja bem-vinda, Maria de Janira. Vai passar. Diga que vai passar. Eu sei que essa luz. Diga isso pra sua alma nessa noite. Seja bem-vinda, Fê. Oh, seja bem-vinda, Edinalva. Vão chegando. Aleluia, graça e paz pra todos. Alguém pode colocar aí pra mim pra eu printar? Oh, aleluia. Essa luta vai passar. Põe isso pra mim, por favor. Essa luta vai passar. Oh, glórias. Oh, aleluias. Seja bem-vinda, Larissa. Graça e paz, meu amor. Isso. Diga, vai passar, você precisa crer. Vai passar, você precisa crer. Eita,
que Deus está aqui, oh glórias! Essa luta vai passar. Complemente aí, você precisa crer. Essa luta vai passar, você precisa crer. Oh, vai passar, oh glórias! Diga, essa luta vai passar, você precisa crer. Você precisa crer, oh glórias! Aleluia. Nós vamos entrar na palavra já já. Depois desse louvor a gente já vai entrar na palavra. Livro de Isaías. Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico que liberou tantas palavras proféticas para as nossas vidas. Essa luta vai passar, você precisa crer, é isso aí. Seja bem-vindo, Neudson. Oh, seja bem-vinda, Milena. Adore a Deus que Ele está aqui. Oh, glórias. Diga isso nesta noite. E nunca me cansarei. Oh, aleluias, aleluias. Se dê nessa noite pro Senhor. Se dê para adorar a Ele de uma maneira especial nessa noite. De uma maneira diferente. Da maneira que Ele preparou para receber a nossa adoração nesta noite. Oh, aleluias. E me leva até o céu. Aleluia, Jesus. Já vi fogo e Oh, glórias. Adore. Só adore. Não peça nada a Ele agora, só adore. Só diga quem Ele é. Oh, aleluias. Seja bem-vinda, Lucinha. Seja bem-vinda, Vera. Oh, tem calmaria de Deus para nós nessa noite. Eita, Deus poderoso. E arrumar os seus Limites. Oh, glórias. Eu me sinto tão seguro. Sim, meu Jesus querido. No teu colo alto. Oh, aleluia. Adore e chama a presença dele pro seu lar. Não há Oh, chama a presença dele, chama. Chama. Oh, glória. Eita, Jesus, que eu tô toda arrepiada. Tem coisas grandes de Deus aqui hoje, viu? Oh, glórias. Oh, aleluia. Seja bem-vinda, Suene. E a tempestade. Se acalma. Oh, glórias. A tempestade vai ter que se acalmar nessa noite. Oh, aleluias. Vai declarando o que você quer para sua vida. Vai declarando aí nos comentários o que você quer sentir hoje da parte do Senhor. Tem vitória. Não há nada que possa impedir as mãos do Senhor de agir. Oh, glória! Oh, aleluias! Aleluia, Jesus! Oh, sejam todos bem-vindos! Seja bem-vinda, Monique! Declare que não há nada! Oh, Deus grande! Oh, Raiaçui me andara sui derécia! Que machora baia sore fácia! Oh, glórias! Tô sentindo o cheiro de mistério de Deus aqui hoje, viu? Oh, glórias! Oh! Aleluias! É puríssima! Oh, aleluia! Seja bem-vinda, Dei! Me atrasei, Dei, nem consegui colocar um lembrete, amiga. Oh, Espírito Santo! Isaías, capítulo 45. Glória a Jesus. Quem pode printar aí pra mim, por favor? Isaías, capítulo 45 e versículo 13. Isaías 45, 13. Seja bem-vinda, Josi. Seja bem-vinda, Delma.
Josineide, seja muito bem-vinda, minha gata. Oh, aleluias. Isaías 45:13, põe aí pra mim, por favor. Deus estar aqui. O Deus que chama, o Deus que escolhe, o Deus que capacita, o Deus que trabalha de uma forma linda. Seja bem-vindo, Samuel. Seja muito bem-vindo. Já estamos aqui na unção de Deus. Oh, aleluias. Isaías 45:13. E não há problema. Aleluia, Jesus. As mãos de Jesus para me ajudar. É verdade, Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema. Oh, aleluia. Bom te ver por aqui, Samuel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Para me ajudar. Oh! Dentro de mim. 10 minutos. Estávamos só esperando o povo e chegando. Já vamos entrar na palavra, viu? Já, já. Adore a ele mais um pouquinho, adore a ele. Aleluia! Quando eu falei que teria milagres aqui hoje, eu lembrei desse louvor. Seja bem-vinda, Adri. Oh, aleluias! Adore, adore, adore. Saída. Seja bem-vinda, Gleciane. Amém, Samuel. Você também, meu querido. Declare. O inimigo tentou, mas não conseguiu te matar. O inimigo tentou, mas não conseguiu nos abater. Mesmo machucado, nós ainda caminhamos. Seja bem-vinda, Franci. Seja bem-vinda, minha flor. Não lembro de ter te visto por aqui. Seja muito bem-vinda. Consuelo Queiroz, seja bem-vinda, amor. Adore, 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 adore. Oh, glórias! Minha sorte, seja bem-vinda, Neia. Somos um milagre de Deus. Quem pode declarar isso aí nessa noite? Seja bem-vinda, Adriele. Somos um milagre de Deus. Peça, peça a ele, peça. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me. Oh, glórias. Oh, declare, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Aleluias. Isaías 45:13. É isso aí, Adriele. Somos um milagre de Deus, Adelma. Treinadamente, seja bem-vinda. Oh, bem-vindo ou bem-vindo, né? Treinadamente, treinamente, né? Seja bem-vindo, Moacir. Pega a Bíblia, meu povo, e vê ligeiro, milagre de Deus. Oh, glórias. Oh, aleluias. É, Neia, somos um milagre de Deus. Aleluias. Seja bem-vindo, Josenildo. Minha sorte. Somos um milagre. Oh, aleluias. Usa-nos, Senhor. Usa-nos nesta noite. Deixa Deus te usar de lá, que eu vou deixar Deus me usar de cá. Sejam todos bem-vindos. 2 semanas sem nos encontrarmos, né? Tava com saudade de vocês. Bom estar aqui nessa noite, viu? Bom estar aqui para adorar ao Senhor. Uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Oh, Jesus, é só o Senhor quem nos guarda. É só o Senhor quem nos livra das astutas ciladas de Satanás. Érica, seja bem-vinda. Reinaldo, seja bem-vindo. Reinaldi. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu povo. Bora pra palavra. Larissa, seja bem-vinda, Larissa Félix. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Isaías capítulo 45.
Versículo 13. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Eu queria que alguém colocasse para mim, por favor, Isaías 45:13 e abaixo colocasse assim, ó: Deus me escolheu para um grande propósito. Isaías 45:13, põe aí para mim, por favor, Isaías 45:13 e logo em seguida coloque em letra bem grande, garrafais: Deus me escolheu para um grande propósito. Seja bem-vinda, Yara. Seja bem-vinda, Mary Jane. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Ele mesmo. Isaías 45:13, Deus me escolheu para um grande propósito. É me, você vai falar e você vai declarar que Deus te escolheu. Cada um vai se identificar naquilo que Deus está falando. Isaías 45:13, coloca junto: Deus me escolheu para um grande propósito. Deus me escolheu para um grande propósito. Seja bem-vinda, Fá. Eu tô de olho para poder printar aí o que vocês vão colocar. Coloque para mim aí. Se eu não ver, coloca de novo. Quando você for colocar, copie. E se eu não ver, você coloca de novo. Vamos lá? Deus me escolheu para um grande propósito. Isaías 45:13 e logo abaixo coloca: Deus me escolheu para um grande propósito. Aleluia. Seja bem-vinda, Roger. Bem-vindo. Isaías 45:13. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Pronto. Eu tava segurando aqui para pegar isso aqui, ó. Quem chegar já vai saber sobre o que nós estamos tratando. Você entende isso aí? Você pega essa frase pra você: Deus me escolheu para um grande propósito. Que coisa linda, viu, Ruth? Bom te ver aqui, viu? Que você tava fugida, viu, fujona? Vamos lá, meu povo. Deus me escolheu. Cada um vai falar individualmente. Deus me escolheu para um grande propósito. Isaías 45:13 diz assim a palavra do Senhor: Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra linda! Oh, aleluias! Eu vou ler novamente. Isaías 45:13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 44 e versículo 28 diz assim: Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que apraz o meu coração. Aí eu já tô enfeitando já, o meu coração sou eu. Versículo 28 do capítulo 44. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Oh, aleluias. Amado Jesus, poderoso Deus, Pai, obrigada pela tua presença que é real aqui em nosso meio, meu Pai. O ambiente é mudado quando o Senhor chega, Pai. A tua presença nos motiva, a tua presença nos alegra, a tua presença nos encoraja, Senhor. A tua presença, meu Deus, nos dá firmeza, nos dá confiança, Senhor. Obrigada porque o Senhor veio, obrigada porque o Senhor está conosco, obrigada porque o Senhor vai falar conosco nesta noite, Pai. Aquilo que apraz o teu coração, fica à vontade neste lugar, Senhor. Fica à vontade para romper, fica à vontade para converter corações, fica à vontade, Senhor, para salvar vidas aqui nessa live, nesta noite. Te entregamos, meu Pai, este ambiente. Eu te entrego, meu Pai, a chave do controle de todas as coisas nesta noite. Espírito Santo, meu amigo, meu ajudador, me ajuda neste momento, Senhor, para ministrar esta palavra, Senhor. Me ajuda a falar aquilo que está no teu coração. Eu sei, o Senhor sabe o que eu li, o que eu estudei, mas o Senhor é quem conhece o teu povo.
povo, é quem conhece as nossas vidas, é que sabe, Pai, o que nós precisamos ouvir e entender do Senhor nessa noite. Então continua à vontade neste lugar, cerca as nossas casas, Pai, tanto a minha como dos teus filhos que estão nessa live. Pai, repreende toda ação do adversário, toda tentativa de Satanás, meu Pai, de vir contra a tua palavra, de tentar paralisar aquilo que o Senhor quer fazer. E eu sei, tenho convicção que coisas grandes o Senhor quer fazer nesta noite, neste lugar. Então fica à vontade, porque o povo é teu, a obra é tua e a minha vida está entregue ao Senhor e direcionada pelo Senhor nesta noite. Amém e graças a Deus. Declarei nos comentários, ó, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Nós estamos falando de Ciro. Ciro, que foi conhecido como Ciro o Grande. Pronto, fala conosco, fale diretamente com você também. Fala comigo, Senhor, naquilo que você precisa ouvir da parte do Senhor. Aleluia, vão declarando, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus, e Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. Aleluia. Ciro foi conhecido, né, como Ciro o Grande, ou como Ciro II, que foi o grande conquistador do Império Babilônico. Foi ele que o Senhor levantou para conquistar aquela nação que era uma potência, nação que Deus levantou como potência ainda na época do rei Nabucodonosor. Mas por que o Senhor determinou que ele iria levantar Ciro? Oh, aleluia, Jesus, aleluias, aleluia, fica na brecha daí. O Senhor determinou que Ciro iria ser levantado como libertador do povo de Deus. Por quê? Porque o Senhor a todo momento estava convidando o povo para uma responsabilidade com Ele. O Senhor estava chamando o povo para deixar as coisas erradas, deixar a idolatria, deixar o pecado, deixar tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E o Senhor levantou muitos profetas para isso. O Senhor levantou Jeremias, né? Por N vezes Jeremias ia falar com o povo, dizer, olha, o Senhor está chamando para que vocês voltem, para que saia, né, dessa hipocrisia na presença do Senhor, adorando a deuses estranhos, adorando a Deus, dividindo a adoração. E a todo momento que Jeremias estava falando, o povo não queria ouvir Jeremias, o povo não queria ouvir o profeta. Essa palavra é tão real, ela verdadeiramente, aleluia, ela se renova a cada manhã, que enquanto Deus ia falando assim ao meu coração, eu olho para aquela época de Jeremias e eu lembro para essa época, eu trago para essa época, para nossa realidade. O povo tem vivido na presença do Senhor da maneira que bem quer, né? Cada um tem seguido seus próprios interesses, tem procurado fazer aquilo que agrada, né, aos seus próprios corações, ao invés de glorificar o Senhor com as suas atitudes, sabendo que o Senhor, o que Ele quer de nós é um coração quebrantado, é sinceridade na presença dEle. Mas muitos têm andado por caminhos que desagradam ao Senhor. Mas Deus é tão lindo que a todo momento Ele está nos convidando para voltar. Ele está nos convidando para retornarmos para a presença dEle da maneira que Ele quer e do jeito que Ele determinou para cada um de nós. Eu não sei como você chegou aqui nessa live, nesta noite. Eu não sei o que você precisa da parte do Senhor. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual, como é que está o seu relacionamento com Deus, mas o que Deus ministrava no meu coração nesse dia de uma forma muito forte é que Ele vai atrair pessoas novamente para o relacionamento sincero com Ele. Deus, Ele não trabalha com emocionalismo. Tem muitas pessoas que estão muito emotivas na casa do Senhor, emocionadas na presença de Deus e vivendo de momentos. Só que o nosso Deus, Ele não trabalha com momentos. Você tá entendendo, irmão? Porque momentos é assim, ó, uma hora tudo tá bom, tudo tá assim, as mil maravilhas, tudo tá favorável àquilo que nós estamos querendo, mas quando chega a determinado momento, as coisas estreitam, porque é assim na vida do povo de Deus, sempre foi assim, sempre vai ser. Então aí agora, quem tá na presença de Deus, agindo de momento, agindo de emoção, quando chega a adversidade, não consegue se sustentar de pé, não consegue prosseguir. E eu tenho me entristecido muito nos últimos dias de ver como tem se tornado, né, a casa do Senhor. Eu não digo a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela já está criada desde a fundação do mundo. O Senhor já sabe quem é a igreja genuína, o Senhor já sabe quem é a igreja que vai subir, e a igreja do Senhor já está preparada, já está adornada, mas só quem sabe disso é Deus. Nós não sabemos ainda quem é que vai subir.
né? Eu tenho a convicção de que eu vou subir se eu permanecer trilhando o caminho do Senhor como eu tenho trilhado. Porque a Bíblia me dá o respaldo para eu ter essa certeza. Mas essa convicção, ela é pessoal. Ela é individual. Cada um tem que ter essa certeza da sua salvação, porque não é o outro que vai julgar a minha e a sua salvação. Quem vai julgar a minha e a sua salvação somos nós agora, porque a gente sabe se as nossas práticas estão condizendo com a palavra do Senhor e com os requisitos que Deus ele nos impõe para que a gente possa chegar lá, né? Quando o Senhor vier arrebatar a igreja dele. Mas o Senhor ele vinha o tempo todo chamando Jerusalém para voltar. Ô irmãos, Deus é um Deus tão lindo, um Deus assim tão misericordioso, de tanto amor, que ele vê o povo dele no erro, ele vê o povo no pecado, ele vê aqueles também que ainda não estão no pecado, mas estão caminhando em direção ao precipício, e ele está a todo momento despertando. Quando o Senhor levanta um profeta para dizer, olha, o Senhor está mandando você mudar de rota, o Senhor está dizendo que é para você voltar às primeiras obras, que é para sair da zona de conforto, é porque o Senhor já viu lá na frente, o Senhor já conhece todas as coisas. Então é por isso que o Senhor a todo momento está nos alertando, e eu sinto no meu íntimo nesta noite o alerta de Deus para pessoas aqui nessa live. Por quê? Porque o meu Deus ele não fala ao vento, ele não fala aleatoriamente, não. Tudo que Deus faz tem propósito, tudo que Deus fala tem um significado. Então o que o Senhor está falando aqui nessa noite é para que pessoas que chegaram aqui, que ainda precisam ser restauradas pelo Senhor em algumas áreas, que ainda precisam ser libertas pelo Senhor em algumas áreas, precisa verdadeiramente entender que o tempo é esse, que a hora é agora. Irmãos, Jesus verdadeiramente ele já está voltando. As pessoas falam o que for, que já tem tanto tempo que diz isso, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e começamos a observar os sinais, tudo leva a crer, né, teologicamente falando, que Jesus já está voltando. Então a gente precisa se aperceber. E porque o Senhor ele já está voltando, ele está nos chamando para a responsabilidade, ele está nos atraindo para ele cada vez mais, para a gente ter força no Senhor para resistir os dias maus. Tem sido difícil, irmão, a nossa caminhada tem sido difícil, o inimigo tem investido de uma forma terrível, e eu tenho pedido tanto ao Senhor, Senhor, visita a tua igreja, visita, meu Pai, os templos, visita as congregações, porque são tantas coisas, irmão, que está entrando na congregação, são tantas coisas que agora são permitidas. Eu não estou falando de costumes, não, eu estou falando de pecado mesmo, e pecado tem nome, pecado precisa ser tratado, pecado precisa de uma disciplina ainda, porque a disciplina não é para matar ninguém, a disciplina é para trazer uma correção, mas nós não vemos mais isso, nós não vemos, aleluia, a responsabilidade de chamar aquele, aleluia, para o conserto, para que o Senhor traga uma transformação na vida, uma restauração. Então dentro da casa de Deus, infelizmente, tá cheio de idólatras, tá cheio de homossexuais, tá cheio de lésbicas. Eu tô falando declarados, eu não tô falando de pessoas que entrou e que ainda tá, né, no processo de libertação. Eu tô falando de pessoas que já tá há muito tempo na casa do Senhor e não entende que precisa mudar, que precisa ser liberto. Irmão, não haverá céu para quem não buscar libertação, não haverá céu para quem não buscar santidade na presença do Senhor. Santidade como, irmão? Santidade nas vestes, santidade no falar, santidade no agir, tá entendendo, irmão? Santidade no pensar. Eu não tô falando de veste como costume, não, eu tô falando de veste como prudência. Eu tô falando de veste como pudor, porque tem que haver uma diferença de quem tá no mundo e de quem tá na casa do Senhor. E o Senhor tem nos chamado para essa responsabilidade. Eu tô sentindo o peso dessa palavra aqui nessa noite, irmão. Eu tô sentindo assim o peso da responsabilidade dessa palavra e entendendo que o Senhor quer trazer de volta as pessoas que estão fora da direção de Deus, que estão perdidos mesmo dentro da casa do Senhor. Essas pessoas vão permanecer perdidas se o Senhor não usar os servos dele, os profetas, os pastores, os líderes, aquele que está sentado no banco, aquele que não tem nenhuma expressão aparentemente, tá entendendo? E o Senhor quer nos usar, o Senhor, ele quer nos usar nesse tempo de apostasia, nesse tempo de lascívia, nesse tempo de adultério, nesse tempo de tanta mentira, irmão. A mentira tomou conta da casa do Senhor, e a palavra do Senhor nos ensina que o diabo, ele é o pai da mentira. Então se ele é o pai da mentira, eu sempre falei isso para os meus filhos, se o diabo é o pai da mentira, quem mente é
filho do diabo. Isso precisa ser falado abertamente e com a força e o peso da palavra para as pessoas entenderem. Não, você que está envolvido na mentira, você que tem mentido, eu minto às vezes, esporadicamente, mas tem mentido. E se mente, é filho do diabo. E se é filho do diabo, não tem como entrar nas moradas eternas para morar com o Senhor, porque só quem irá sentar na mesa do banquete com o Cordeiro Santo são os filhos, são os escolhidos, aqueles que aceitaram entrar pela porta, aqueles que entenderam que precisava renunciar. E renunciar não é fácil, querido. Não é fácil renunciar um relacionamento, aleluia, que não glorifica a Deus, um relacionamento, aleluia, que está no meio da fornicação, que está no meio da prostituição. Deus restaura, Deus liberta, Deus faz coisas grandes, faz, mas precisa verdadeiramente as pessoas quererem ser libertas pelo Senhor. O Senhor mudou? Não, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. O Senhor, ele libertou o endemoniado gadareno. Lembra aquele endemoniado gadareno que nem cadeias conseguia segurar ele, aquele homem que se feria com pedras, que entrava dentro do sepulcro, mas o Senhor chegou e libertou. Como o Senhor libertou ele? Ele precisou querer? Não, porque ele estava possesso de demônio. Havia uma possessão, um domínio da mente dele, do corpo, de tudo. Então precisou que o Senhor chegasse e liberasse, aleluia, aleluia, a palavra de libertação sobre ele. Mas quem não está endemoniado, que às vezes está opresso, né, que às vezes está cheio de opressões na vida, tem que se lançar para o Senhor, para que o Senhor venha libertar. Lembra de Zaqueu? Zaqueu fazia tudo errado, roubava, a gente sabe disso, né? Zaqueu roubava, Zaqueu tirava de quem tinha, fazia atrocidades no tempo dele. Mas quando ele ouviu falar do Senhor, ele compreendeu que ele precisava mudar as atitudes dele. Não precisou Jesus dizer assim: olha, Zaqueu, você está roubando, para você vir para minha presença, você precisa parar de roubar. Olha, Maria Madalena, né? Você está cheia de demônios, para você vir para minha presença, você precisa expulsar esses demônios que te atormentam, que te leva, né, para os caminhos errados. Não, a palavra do Senhor, quando ela vem de uma forma tão linda que ela vem nos constrangendo. Oh, meu Deus, estar aqui. Essa palavra, quando ela é pregada na essência que ela é, sabe, na instrumentalidade do Espírito Santo, ela chega fazendo um divisor dentro de nós. Ela chega apontando os meus erros, apontando os meus pecados. Não precisa ninguém querer me apontar. Esta palavra faz isso, porque a palavra do Senhor, ela vem para dividir, fazer uma divisão do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém. É por isso que nos últimos dias Deus está levando para prensa os escolhidos dele. É por isso que nesses últimos dias o Senhor está trabalhando na vida dos profetas dele, levando mesmo a passar pelo fogo da aflição, pelo fogo da dor, para que sejam purificados cada vez mais. Olha aí, irmãos, eu estou toda arrepiada. Deus está aqui de uma forma terrível, terrível nessa live. Não perca a oportunidade que Deus ele está te dando nesta noite. Só que enquanto Deus está trabalhando e purificando os escolhidos dele no fogo da aflição, muitos têm fugido, muitos têm corrido, têm desistido, têm voltado atrás. Como o Senhor vai nos usar se o Senhor não trabalhar em nossas vidas? Como o Senhor vai dizer: olha, Antônia, você é minha boca na terra, se eu não purifico os meus lábios, se eu não faço como Isaías fez? A Bíblia diz que quando Isaías veio a glória de Deus, nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías pediu ao Senhor, né, que purificasse os lábios dele, que purificasse a vida dele. Por quê? Porque Isaías sabia o que ele fazia. Era profeta de Deus? Era, mas precisava ser trabalhado por Deus, porque o dedo de Isaías para apontar, apontava muito. Deus está falando com profetas que estão aqui nessa live e que você tem sido usado por Deus, sim, mas você tem usado essas revelações para apontar, para bater, para querer mostrar, para querer denegrir muitas vezes a imagem da pessoa diante de outras pessoas, e não foi para isso que Deus te chamou. Isaías dizia: ai dos bêbados, ai das grávidas, ai das prostitutas, ai de fulano, ai de ai. Mas quando ele se deparou com a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem
de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Mas ele diz, eu tô no meio dessas pessoas que eu tô dizendo, ai de fulano, ai de cicrano, mas eu também tenho os meus lábios impuros, eu também preciso ser purificado pelo Senhor, eu também preciso ser trabalhado pelo Senhor. É por isso que nos últimos dias Deus está trabalhando em nossas vidas. Cada um, ele purifica de uma maneira. Ele vai purificando. A palavra do Senhor diz o quê? Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Tem pessoas que não entendem quando Deus levanta um profeta e diz assim, olha, o Senhor está dizendo para você se purificar. O Senhor está dizendo para você se limpar mais. Isso não quer dizer, irmão, que a pessoa está em pecado. Isso não quer dizer que a pessoa está desviada, não. Está dizendo assim, ó, quem é limpo, limpe-se mais. Se você já está limpo, limpe-se mais, porque eu quero te usar. Se eu já te uso da maneira que você está, eu quero que você se limpe mais, porque eu vou te usar mais profundamente, porque quanto mais, aleluia, o Senhor acha espaço em nossas vidas, mais Ele usa. Quanto mais o Senhor acha liberdade para agir, mais Ele age em nossas vidas. Então o que acontecia? Jeremias o tempo todo falando com o povo, olha, o Senhor está dizendo, vós me deixaste, né, uma cisterna de água boa, tal, para ir buscar em fonte de água rota, em fonte que não vai trazer nada, né, de acrescentar nada em vossas vidas. Vocês estão se afastando dos meus caminhos, estão seguindo seus próprios corações, e a todo momento Jeremias ali, ó, incentivando o povo a se voltar para o Senhor. O que é essa live nessa noite, irmão? É o Senhor incentivando a mim e a você a se voltar para Deus como Ele quer. 2 semanas que eu não consegui fazer a live. 2 semanas que eu tentava vir, não conseguia, uma barreira terrível, uma dificuldade terrível, e o Senhor já começando a ministrar essa palavra no meu coração. Enquanto eu estava lendo, Satanás estava vendo e levantando mesmo as dificuldades, levantando as barreiras para que eu não conseguisse chegar, e realmente eu não consegui, porque muitas foram as adversidades essas 2 semanas para eu conseguir chegar aqui na live. Mas agora eu entendo por quê? Porque o Senhor ia desmascarar Satanás nessa noite para a vida de pessoas que estão aqui. E Ele não queria isso. Ele não queria que você ouvisse Deus te dizendo que ainda há tempo para você, que na condição de pecado, de opróbrio que você está, ainda há arrependimento. Se no meio do teu arrependimento, aleluia, você se voltar para o Senhor vai trabalhar. Era isso que Jeremias dizia, madrugando, como diz a palavra do Senhor, entregando a revelação de Deus. Mas o povo fazia o quê? Dava as costas para Jeremias, como muitos que entram em uma live como essa e começa a ouvir a palavra que realmente é dura, porque a palavra do Senhor nunca foi para massagear o ego de ninguém. Aí entra e sai, porque não é aquilo que quer ouvir. Com Jeremias era a mesma coisa. Ouviam a palavra, dava as costas para Jeremias, porque não era aquela palavra que eles queriam receber. E tá cheio de gente, aleluia, emotivos na presença do Senhor, dizendo muitas vezes que estão na presença do Senhor e que quer viver de oba-oba, quer viver de live em live, de revelação em revelação, de profecia em profecia, muitas vezes um monte de profetada, um monte de revelagem, como tem muitos falsos profetas aí sendo usado muito, né? Mas é aí que essas pessoas querem estar. Elas querem receber, receba, aleluia. Mas o Senhor quer que eu e você venhamos receber a palavra, mas a palavra na essência como ela é. Que palavra, irmã Antônia? A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, aleluias. Jeremias, ele se alegrava, aleluia, com aquele povo vivendo aquela vida pecaminosa? Não. O livro de Lamentações de Jeremias nos mostra isso, que Jeremias está lá chorando, pedindo a Deus pelo povo. Ô Senhor, caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós porque pecamos, ai de nós porque transgredimos os teus mandamentos. Jeremias não estava em pecado, mas quando ele ia orar pelo povo, ele se colocava como pecador também, porque aquele povo era o povo dele, aquela nação era a nação dele, aleluia. Quando eu vou orar pelo nosso Brasil, eu me coloco como pecadora também, eu me coloco como aquela que muitas vezes está, aleluia, transgredindo os caminhos do Senhor também, porque a gente precisa se humilhar e dizer a Deus, o teu povo está assim, eu também sou o teu povo, eu também estou aqui neste lugar, e eu preciso que o Senhor também me cure nas áreas que eu preciso que o Senhor me liberte, para que eu possa vir a ser um libertador para a vida de alguém. E Jeremias chorava, mas não acontecia nada. Vai ter mães clamando pelos filhos, vai ter sogra clamando por genro, por nora, né? Vai ter esposas clamando por marido e vice-versa. Mas se eles não abrirem o coração, nada vai acontecer, porque Deus trabalha
na sinceridade no coração do homem. Quando há uma abertura, o Senhor ele entra. O que é que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia? Não foi para o mundo que o Senhor falou. O Senhor falou para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia estava vivendo o que eles bem queriam, estava seguindo suas próprias vaidades, né? Era uma igreja rica, era uma igreja abastada, e nos últimos dias Deus quer entregar prosperidade para a vida de muitas pessoas. Tem prosperidade de Deus chegando para as nossas vidas. Tem prosperidade de Deus chegando para empresárias que estão nessa live. Tem prosperidade de Deus chegando para pessoas como eu, que não tem onde cair viva, porque cair morto a gente cai em qualquer lugar. Tem prosperidade de Deus chegando. Deus tem falado muito isso no meu coração, que está vindo um tempo próspero de Deus para as nossas vidas. Está vindo um tempo de bonança. Eu não sei como vai ficar a situação do Brasil. Eu não sei quais são as consequências que nós vamos ainda enfrentar por causa de muitos erros, mas eu sei que o povo de Deus estará guardado. Eu sei que o povo de Deus vai passar pelo fogo da aflição, tem que passar, mas o que Deus tem falado ao meu coração é que Deus vai nos guardar. Aleluia. Porque quando o Senhor falou para a igreja, acho que de Filadélfia, que o Senhor falou: eu sei as tuas obras, né? Eu sei que não tem força, mas mesmo assim tem guardado a minha palavra, e eu vou te guardar, né? No dia mau, no dia da aflição, no dia da adversidade. Quem são as pessoas que Deus vai guardar quando tudo ficar complicado? São as pessoas que não estão negando o nome dele, são as pessoas que mesmo sem força estão caminhando, são as pessoas que estão aqui nessa live, que não tem conseguido abandonar o pecado, mas veio, recebeu o convite do Espírito Santo, chegou aqui nesta noite, tá com o coração aberto, porque eu tô sentindo isso. O Espírito de Deus está ministrando que há muitos corações abertos aqui nesta noite, e o coração aberto é o terreno fértil para Deus trabalhar. O teu coração aberto nesta noite é a terra boa, lá e a seca é fácil, onde esta semente vai cair e ela vai germinar, e o próprio Deus vai fazê-la produzir, aleluia, frutos de arrependimento. Então encerrou-se o período de Jeremias naquele momento. Pronto, Jeremias, não ore mais, porque o povo não quer. O que é que eu vou fazer? Eu vou preparar um cativeiro de 70 anos, e por 70 anos eles estarão presos, eles estarão exilados, e lá dentro do cativeiro eles vão lembrar de tudo que eles deixaram, porque aqui no bem bom não estão me clamando, aqui no bem bom não estão se arrependendo, não estão se voltando para mim. Então eu vou permitir a adversidade, porque assim, ó, tem adversidade e adversidade. Tem adversidade que é consequência de pecado, e tem adversidade que é provação de Deus para que nós venhamos a ser elevados espiritualmente. Então foram levados para dentro do cativeiro. Eu não quero me ater a isso, né? Foram levados para dentro do cativeiro, e dentro do cativeiro babilônico, nas levas que acho que foram umas 3 levas, foram quem estava em pecado, foi quem não estava, foi pessoas que a gente sabe como Daniel, como Ananias, Azarias, Misael e muitos outros, né? Ezequiel, né? Essas pessoas que não estavam em pecado, mas foram levados também. Por quê? Porque sempre Deus ele vai guardar um remanescente. Imagina se vai para dentro do cativeiro babilônico apenas, né, os que estavam em pecado, no erro. Imagina. Quem traria, né, um despertamento? O Espírito Santo ainda não estava aqui na terra, né? Quem traria um despertamento para eles? Teria que ser aquelas pessoas que já foram preparadas por Deus para essa função. É por isso que Deus está dizendo nessa noite que Ele te escolheu para um propósito, e um propósito muito grande. Porque quando Deus escolhe, Deus ele conduz. É Deus que conduz o nosso destino. É Deus que conduz os nossos caminhos. Os nossos caminhos são aplanados pelo Senhor, e é Ele que vai adiante de nós, fazendo acontecer aquilo que está no coração dele. Então assim, o povo agora está dentro do cativeiro babilônico. Pronto, dentro do cativeiro. Quando chegaram no cativeiro, eles agora começaram a deixar de adorar a Deus, né? Porque a aflição faz isso muitas vezes. O fogo da aflição quer tirar de dentro de nós o desejo de adorar. Vem a fraqueza espiritual, vem o desânimo. Então o que é que diz o Salmo 137? Que lá dentro da Babilônia, nos rios da Babilônia, como o rio Quebar, eles penduravam as harpas dele nos salgueiros, né? Então penduravam as harpas, mostrando para aquela população que eles não queriam adorar, mostrando para aquele povo
povo que ali não era um lugar propício para adoração, mas o lugar propício para adoração é onde Deus nos levar, é onde Deus nos colocar, onde Deus nos plantar, é o local para que a gente venha ser, aleluia, instrumento de Deus. Então assim, enquanto eles estão ali, né, esmurecendo, desistindo, se acomodando, o Senhor está trabalhando naquele cenário, porque o mundo espiritual ele não para. 70 anos e Deus estava trabalhando lá dentro daquele lugar. Eu não sei como está a sua situação hoje, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, eu não sei por que caminhos Deus tem te conduzido, porque eu sei da minha vida, mas o que eu sei e o que eu tenho para te dizer nesta noite é: o Senhor, Ele está traçando o meu e o teu destino. Deus, Ele não faz nada aleatoriamente. Deus, Ele não escolhe aleatoriamente. Independente da guerra que você está vivendo, eu volto novamente, com filho, com marido, com funcionário, na sua congregação, com líderes espirituais, com patrões, né? Ou na escola, ou na faculdade, Deus continua no controle da tua vida. E tudo vai acontecer segundo a permissão do Senhor. E segundo a permissão do Senhor, nós precisamos estar dispostos a passar por aquilo que Deus ele tem determinado para nós. Pronto, povo dentro do cativeiro babilônico, beleza. Mas o que acontece? Em torno de uns 150 anos atrás daquele término do cativeiro, aquela coisa toda, Deus já havia usado outro profeta para dizer: o povo vai para o cativeiro babilônico, vai, porque não quer me ouvir, porque não quer mudar de vida, mas eu, o Senhor, vou os tirar de lá. Depois de 70 anos eu vou remover o cativeiro, vou trazer o povo de volta para minha casa, de volta para minha presença. Oh, aleluia, Jesus. Esse cativeiro, irmão, que você está enfrentando tem data e hora marcada para terminar. Seja qual for o cativeiro, da dor, da adversidade, do desemprego, da enfermidade, eu não sei, tem hora e data marcada para terminar. Diante do meu e do teu posicionamento, isso vai ser mais rápido, porque quando eu me posiciono, é como se Deus ele criasse situações para as coisas fluir de uma forma mais rápida, né? Então assim, havia uma promessa liberada pelo profeta Isaías que dizia que o Senhor ia levantar um libertador, e esse libertador era Ciro. Foi a palavra que nós lemos nesta noite, né? Mas no livro de Isaías 45, no versículo 1, olha o que o Senhor deixa liberado sobre a vida de Ciro. Assim diz o Senhor, 45:1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fechará. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo teu nome. Olha aí que coisa linda. Olha o que o Senhor está falando de Ciro. Um homem pagão, um homem que não conhecia o Senhor. Por que Deus não escolheu um libertador, um judeu, né? Por que Deus não escolheu alguém do povo dele? Muitas vezes Deus ele faz coisas e cria situações que muitas vezes parece que nós estamos meio confusos. Mas o que eu entendo aqui, o Senhor chamando Ciro, é para o Senhor dizer: Ciro, o meu ungido, como diz a palavra do Senhor. O que é ungido? Ungido é uma pessoa separada, ungido é uma pessoa escolhida, uma pessoa predeterminada ali por Deus, né, para assumir uma função. Mas quem era esse Ciro? Eu anotei aqui só para não esquecer. O nome da mãe de Ciro era Mandane, o nome do pai Cambises e o nome do avô Astíages. Ciro, quando nasceu, foi assim: o avô dele,
né? Ele era o rei da Média e ele, por medo de perder o reino dele para os persas, porque os persas já eram um reinado, né, grande, o que foi que ele fez? Ele fez uma associação. Ele, como rei da Média, ele pegou a filha dele, essa Mandane, e entregou para Cambises, que era o governante da Pérsia. Então ele fez essa aliança visando aquele reino não se levantar contra ele, para que ele não fosse subjugado. Pronto, uma aliança estratégica para cumprir os propósitos do coração dele. Beleza, o que aconteceu? Casaram e desse casamento nasce Ciro. E quando Ciro nasce, né, profecia liberada por Isaías há 150 anos atrás, antes do cativeiro e de tudo mais. O que aconteceu? Esse avô teve um sonho, e esse sonho, ele disse que foi um sonho profético, né? Um sonho profético. E naquele sonho profético dele, ele sonhou que Ciro, ele sonhou assim: Ciro, quando tiver grande, ele vai tomar o reino, ele vai assumir o reino, ele será o rei, aleluia, dos medos. Então o que aconteceu? O avô de Ciro, o próprio avô de Ciro, aleluia, isso está nos livros de Flávio Josefo, historiador judeu, e Flávio Josefo, ele diz isso e afirma isso em um dos livros, uma obra que fala das antiguidades, né? E aí Ciro, ele já nasce com um propósito de Deus. Aí a gente consegue compreender claramente o que o Senhor falou para Jeremias, que desde o ventre da mãe de Jeremias, o Senhor já havia escolhido Jeremias. E o que Salmo 139 diz, que ainda, né, a criança ainda era informe, ainda não tinha sido formada, ainda não tinha nem saído lá de dentro do homem para fecundar lá a mulher. O Senhor já havia escolhido, o Senhor já havia estabelecido um propósito. Então entenda isso aqui nesta noite. Eu quero falar agora diretamente para pessoas que nasceram de um aborto que não deu certo, para pessoas que nasceram de eu vou usar o linguajar bem popular, de um estupro, né, de uma situação, assédio sexual. Eu quero falar nesta noite para pessoas que nasceram, né, de incesto, de pais que pegaram filhos. Deus está aqui, irmão, nessa live. De tios que pegaram sobrinhas. Então assim, irmão, você não é obra do acaso. Você está aqui nesta noite e o Senhor está dizendo: você não é obra do acaso. Você não veio porque aconteceu alguma coisa, aleluia, e não deu certo te abortar, e não deu certo te tirar, e não deu certo te matar, aleluia. Você veio porque o Senhor permitiu. Não importa os caminhos que você veio, mas você chegou. E Deus é quem tem poder para dar vida e tirar vida. Então se você veio, aleluia, é porque você é um projeto de Deus. Tudo que o inferno planejou, tudo que o inferno tentou para que você não chegasse até a idade que você está hoje, mas o Senhor te deu todos os livramentos necessários para que você estivesse aqui e tivesse de pé. Aí sabe o que aconteceu? O avô, quando teve esse sonho que Ciro, quando crescesse, ia tomar o reinado, um sonho que ele teve como profético, e realmente foi profético, porque Deus já havia dito isso através de Isaías. O que aconteceu? Ele pegou lá o secretário dele, mandou pegar Ciro, levar e matar. Mas ninguém consegue matar projeto de Deus. Ninguém consegue matar escolhido de Deus. Deus te escolheu. O inferno pode pelejar como quiser. Anacalassúria! Você pode até já ter tentado tirar sua vida e você está aqui, mas Deus não permitiu você morrer, porque você é uma ferramenta de Deus que está sendo guardada e preparada para este tempo de Deus, para o tempo de agora. Por isso você não morreu. Sabe o que aconteceu? Aquele homem que levou Ciro para poder matar, ele não teve coragem de matar Ciro. Ele não teve coragem de tirar a vida daquela criança. Por quê? Porque aquela criança já estava protegida por Deus. Deus é a minha e a tua proteção. Deus é a minha e a tua garantia. Podem pelejar como quiser, podem tentar o que quiser, podem preparar toda a ferramenta, podem preparar toda a armadilha, toda a emboscada, mas o meu Deus
está dizendo assim, ó, eu sou o Deus de livramento e eu livro os meus escolhidos, independente de não me conhecer ainda. Quantas pessoas que estão lá no mundo ainda e Deus tem livrado? Quantas pessoas que aceitaram o Senhor e disseram, Deus me livrou, o traficante colocou a arma na minha cabeça e a arma falhou. Eu fui atropelado por um carro que ninguém dizia que ia sobreviver, mas sobrevivi. Um raio caiu na minha cabeça, mas eu sobrevivi. Por quê? Porque era propósito de Deus nós sobrevivermos. E aí o que aconteceu? Aquele homem não conseguiu matar Ciro. Eu até brinquei dizendo, né, que parece até a história de Branca de Neve, né, que a rainha má manda o caçador pegar a Branca de Neve, levar pra floresta e matar, mas ele não consegue matar a Branca de Neve, né, tão linda a menina. E eu imagino que o Senhor colocou um véu de proteção em Ciro. Oh, meu Deus do céu! O mesmo véu de proteção que está na minha vida e na tua vida, que nos esconde do olhar do adversário, que nos esconde do rastreador, que nos esconde do perseguidor, que ele tenta, nos procura, mas não nos encontra. Está de frente para mim e para você, mas não consegue nos destruir. Porque Deus nos esconde com o escudo da invisibilidade. Aí agora, aquele homem, aleluia, pega Ciro e entrega para um pastor cuidar de Ciro. E Ciro é cuidado, é trabalhado, vai crescendo, né? Porque assim, projeto de Deus, ele nasce, vai crescendo, vai sendo amadurecido, vai sendo trabalhado para o momento certo de Deus colocar em evidência. Então Ciro foi crescendo, amadurecendo, foi ganhando vitória, foi ganhando guerra, virou um grande homem, estrategista militar. Né? Tem um historiador, ele é filipino, William Ware, acho que é assim o nome dele, William Ware. Ele diz, né, ele tem várias obras, ele fala muito, ele é um historiador militar, e ele fala muito, né, das histórias militares, né? Ele fez muitos livros sobre isso, e ele diz que Ciro foi o maior, um dos maiores estrategistas militar. Por que Ciro foi um dos maiores estrategistas militar? Porque Deus estava com Ciro, porque o Senhor estava preparando ele para colocar no lugar que o Senhor já havia determinado. Porque as coisas que você faz dá certo, porque você bota a mão para fazer, aleluia, e as coisas acontecem e as coisas fluem. Porque muitas vezes você tem uma oportunidade para fazer algo e você olha para você e entende que você não tem competência, que você não tem qualificação, que você não tem habilidades, mas você, quando bota a mão, tudo dá certo. Quando você bota a mão, tudo prospera. O que é, irmão? É o olhar do Senhor sobre a minha vida e a tua. São as mãos do Senhor sobre mim e sobre você. Porque a palavra do Senhor diz que toda capacitação, ela vem de Deus. Então Deus estava capacitando Ciro, preparando ele para usar como instrumento nas mãos dele. Eu e você somos instrumentos na mão de um Deus grande, terrível, poderoso, aleluia! E é por isso que Ele está nos lapidando, e é por isso que Ele está nos preparando, é por isso que nós temos que passar pelas aflições, é por isso que muitas pessoas que estão aqui nessa live, aleluia, têm passado por N adversidade, por N situações, no meio da tua casa, no meio da tua parentela, aleluia, oh aleluia, no meio de um casamento, relacionamento abusivo, mas Deus está te dando graça, e Deus está trabalhando e já preparando o teu amanhã. Dentro da sua congregação, perseguição, esquecimento, tá entendendo? Mas Deus está nos forjando para algo muito maior. E o que aconteceu? Ciro se fortaleceu quando a família dele ficou sabendo que ele estava vivo, aleluia, e que ele estava crescendo, se fortalecendo. Trouxeram Ciro de volta, e Ciro agora foi pro meio da família. E ele começou outras conquistas. A Bíblia diz, né, que ele foi conquistando muitos territórios, foi conquistando muito espaço, foi crescendo, foi se fortalecendo, foi sendo conhecido, porque é assim que Deus faz. Cada vitória que Deus vai nos dando, Ele vai nos estruturando, Ele vai nos amadurecendo, Ele vai nos fortalecendo, e Ele vai fazendo com que o nosso nome comece a ir sendo projetado. Não precisa eu dizer que sou, não precisa eu dizer que faço, não precisa você querer se apresentar, querer se mostrar, não. O Senhor, Ele nos apresenta na hora certa. O Senhor nos apresenta, porque Deus é o dono de tudo e permanece no controle de tudo. Aí o que aconteceu? Ciro cresceu, foi trabalhando, né? Ele era persa. E aí o que aconteceu? Quando ele estava fortalecido, ele agora foi em uma estratégia militar para tomar o reino do avô. Por
quê? Porque Deus já havia determinado que isso ia acontecer. E o avô sonhou, e porque sonhou, tentou destruir a vida de Ciro. Tem pessoas, irmão, eu costumo dizer que eu tenho muito medo das pessoas que têm sonho comigo, das pessoas que têm revelação comigo, porque as revelações nunca são interpretadas como Deus quer. Eu já passei por tantas situações de ter que bater de frente mesmo com alguns profetas, não é falso profeta não, é profeta de Deus mesmo, mas vem com a revelação que Deus deu, mas quer interpretar da maneira deles. Deus está aqui e o Senhor está dizendo assim, ó, você precisa ter muito cuidado com aquilo que Deus entrega a você, seja revelação na palavra, seja em sonho, seja ouvindo Deus falar audivelmente, seja sentindo no teu coração. Tenha muito cuidado, entregue a revelação como Deus está te passando. Não queira discernir da tua maneira se Deus não te deu a interpretação. Eu tenho muito cuidado, irmão, tenho muito cuidado. E eu digo a Deus, quando o Senhor der, sabe, quando o Senhor der a revelação, dê o Senhor a interpretação, ou cala o profeta para entregar. Sonhou, conta o sonho. Foi uma palavra que recebeu, entrega a palavra. Mas não vá querer falar aquilo que Deus não mandou, irmão. E é um negócio terrível isso comigo. Direto acontece isso. E eu fico, Deus tem misericórdia, porque aqueles que sonham, que não vêm até mim para falar e começam a interpretar do jeito que bem quer, eles começam aí e a falar para outras pessoas, né? Porque assim, direto acontece isso. Deus dá uma revelação, em vez de falar para mim, quando chega de mim, diz assim, ó, eu falei com fulano, eu falei com cicrano, que Deus tinha me mostrado isso na sua vida, para depois vir falar comigo. Se a revelação é para mim, entregue para mim. Se o sonho é para você, entregue para você e deixa Deus trabalhar. Aí agora, vai para os intermediários. Deus está aqui, viu, irmão? Deus está aqui. Vai entregando para os intermediários, e esses intermediários vão discernindo e interpretando como bem querem, e de repente começa a ter uma visão de mim e de você segundo o que alguém falou, segundo o que alguém achou, o que alguém idealizou. Meu Deus do céu, aleluia! Precisamos ter muito cuidado com as coisas de Deus, porque a obra de Deus é muito fina, a obra de Deus é de excelência, e Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas aquele que não é ignorante na presença do Senhor, e que muitas vezes faz isso para levantar contenda, para levantar dissensão, Deus, ele tá te vendo, e na hora certa Deus, ele vai agir. Deus, na hora certa, ele vai agir. Deus está aqui, Deus está aqui e Deus está aqui. Cuidado o que você fala dos servos do Senhor. Cuidado o que você fala dos escolhidos do Senhor. Porque escolhido de Deus não é apenas pastor, como muitos pensam, missionários, líderes e tal. Não, escolhido de Deus, servo do Senhor, ungido de Deus, é todo aquele que Deus chama, que Deus escolhe. O que foi que o Senhor falou? Ciro é o meu ungido. Ele era do povo de Deus? Não. Ele era judeu? Não. Ele guardava a tradição? Não. Mas ele era ungido do Senhor. Ele era escolhido do Senhor. E ai daqueles que mexem com o escolhido do Senhor. Ai daqueles que mexem com o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que agora Ciro conquistou, né, o reinado, né, dos medos, e agora ele está lá, né? Ele dele por família, ele é persa, ele tem o reino persa, e agora ele conquista o dos medos também. Medo e persa, tudo junto, virou de uma certa forma uma aliança. O que acontece? O tempo passa, ele continua crescendo, ele continua se fortalecendo. Por quê? Porque ele precisava chegar no propósito de Deus. E o propósito de Deus, aleluia, Jesus, que coisa linda! Oh, aleluia! Precisava dele forte, precisava dele amadurecido, precisava dele um homem, aleluia, com uma estrutura muito forte, mas não apenas uma estrutura física, uma estrutura emocional, uma estrutura bélica, aleluia, porque ele iria enfrentar a Babilônia. E quem era a Babilônia? A grande Babilônia que Deus edificou, que Deus fez crescer, que Deus, aleluia, trabalhou e entregou para Nabucodonosor. E ele se achou o dono daquela Babilônia. Deus abateu ele, tá entendendo? Então assim, Ciro, ele iria enfrentar esta Babilônia, e ele precisava já estar fortalecido no Senhor, ser senhor de guerra, entender, aleluia, de peleja, glória a Jesus. Mas porém, não
seria aquilo ali que o colocaria onde Deus queria. Porque o Senhor vai dizendo assim de Ciro, ó, ele diz assim, ó, 45:1, né? O versículo 1 mesmo. Assim diz o Senhor, seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita. O que é a mão direita na Bíblia? É a mão, né? A mão da promessa, é a mão que faz as alianças, são as mãos, aleluia, é a mão que confirma algumas coisas. E o Senhor estava dizendo, eu vou pegar Ciro pela mão direita, eu vou fazer aliança com ele, eu vou confirmar a chamada dele, eu vou levantar, eu vou erguer, porque a palavra do Senhor diz isso, né? Que o Senhor vai nos levantar com a mão direita, com a destra da sua mão. Então o Senhor estava dizendo, eu escolhi a Ciro, o meu ungido, eu vou posicionar ele como meu escolhido, eu vou levantar e vou colocar ele onde eu quero. E o Senhor diz mais, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Por quê? Porque Ciro não era judeu, porque Ciro não guardava a tradição, mas o Senhor iria adiante dele e ia endireitar os caminhos dele. E historiadores dizem que Ciro, aleluia, ele era um rei justo, ele era um rei, aleluia, que agia com princípios, glória a Deus. Ele subjugava as nações, né? Mas ele não era carrasco com o povo, né? Ele permitia cada um continuar adorando seus deuses, né? Ele dava paz à nação, mas ele ia conquistando e ele ia crescendo. Aí o Senhor disse que ia endireitar os caminhos tortuosos, e olha o que o Senhor diz, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. O que era que o Senhor estava falando aqui? O Senhor estava falando da Babilônia. O Senhor estava falando que Ciro ia ser usado por Deus, aleluia, para entrar na Babilônia. E o Senhor estava dizendo assim, ó, que não ia ter portas de ferro que conseguisse, aleluia, segurar Ciro de entrar na Babilônia, porque a gente sabe que a Babilônia era ela muito fortificada, né? Era uma fortificação extraordinária. Lembra de Jericó, daquelas muralhas? Babilônia era assim, extraordinário a fortificação. Mas o Senhor estava dizendo assim, ó, você vai entrar naquele lugar, mesmo ela sendo fortificada. Entenda o que Deus está dizendo. Tem lugares que Deus nos coloca que a gente sabe que não tinha condição nenhuma para entrar. Tem empresas que pessoas entram que sabem que não tinha competência nenhuma para entrar naquele lugar. Tem pessoas que abrem negócios, que abrem empresas, que sabem que não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha habilidade de estar no empreendimento daquele. Mas foi Deus que, por te escolher, abriu as portas de oportunidade para que você chegasse onde você está. E aí o que aconteceu? Tem um historiador, Heródoto, ele é um historiador grego, ele diz que lá na Babilônia, né, era composta de mais ou menos quase 100 portas de bronze. Imagina aquelas portas, aqueles portões terríveis, aleluia, de bronze naquele lugar. Então assim, o Senhor estava mostrando para Ciro, glória a Deus, que mesmo aquela cidade fortificada, mesmo com aquelas portas intransponíveis, ele iria entrar. Mas ele iria entrar sobre o comando e a direção do Senhor. Meu Deus do céu, eu não sei o que é que você está querendo fazer. Eu não sei se tem pessoas aqui querendo entrar na faculdade. Eu não sei se tem pessoas aqui visando um empreendimento maior, né? Cala a sua iderécia. Eu não sei se tem pessoas aqui visando um cargo a mais na empresa que você trabalha. Eu não sei o que você está visando, ou se é crescimento na sua vida espiritual. Mas Deus está dizendo assim, ó, eu vou abrir as portas diante de você. Eu vou abrir as portas diante de você e você vai conseguir chegar no lugar que você quer e nos lugares que Deus já determinou para você chegar. Que coisa linda é o trabalhar de Deus. Aí agora o que é que acontece? Ciro agora quer conquistar a Babilônia, né? Na cabeça dele, ele que quer conquistar a Babilônia. Mas já era Deus fazendo Ciro chegar no lugar de destino dele. Aí agora Circo cerca Ciro. Ele faz um sítio, sitia a Babilônia, né? Juntamente, né? Os medos e os persas agora unificados, eles sitiam a Babilônia e eles estão ali esperando a oportunidade para poder entrar, sem saber como era que ele iria entrar. Tá entendendo? Eu imagino Josué quando parou de frente para Jericó e Josué começou a olhar para aquelas muralhas, olhando a dificuldade, e o Senhor disse: ó, Josué,
eu já te dei a Jericó, eu já te dei os seus reis e os seus valentes, eu já te entreguei tudo, Josué. O Senhor estava dizendo, você está vendo toda essa dificuldade aí? Você vai passar. Você está vendo toda essa muralha intransponível? Você vai vencer, porque eu colocarei nas tuas mãos. Pega isso aqui nesta noite. O meu Deus está dizendo, eu colocarei nas tuas mãos o que você precisa. Então somente siga pela direção que Deus está te orientando. Ciro cercou, não cercou? Pronto. Agora o que é que acontece? Quem era o rei nesta época era Belsazar. Belsazar reinava com Nabonido, que era o pai dele. Só que Nabonido parece que estava em alguma outra estratégia militar lá, não sei. Quem estava no palácio era Belsazar. E Belsazar agora está se banqueteando, fazendo uma festa tremenda no palácio. Convidou um monte de gente, convidou o povo e estava lá no meio da festa. Olha só. A Babilônia cercada, a Babilônia sitiada e Belsazar agora dando banquete. Daniel capítulo 5, medite depois. Belsazar dando banquete. Até aí, beleza, tudo acontecendo e ele na dele. Oh não, tá tudo favorável pra mim, eu sou o cara, né? Ninguém me tira daqui, ninguém me remove. Deus tá aqui nessa live, aleluia. Ninguém toma o meu lugar, ninguém pode me tirar. Não, tá vendo ele lá fora? Que nada, não pode nada contra mim. Só que o Senhor já estava observando ele. Pessoas que estão nos altares fazendo o que bem querem, pessoas que estão na presença do Senhor vivendo de mentira, de engano, de hipocrisia, pessoas que estão dentro da casa do Senhor, né, adulterando, pessoas que estão dentro da casa do Senhor no homossexualismo, cheio de mentira, de engano, né? Cala, você quer pai. Acha que ninguém tá vendo e ninguém sabe e ninguém vai removê-lo do lugar que tá. Líderes achando que estão acima de tudo. Oh, Deus está aqui, irmãos, Deus está aqui. Deus está aqui nesta live. Ninguém é uma muralha intransponível. Nenhum ser humano se ache grande de tal maneira que não possa perder a posição, que não possa sair de onde está, porque quando Deus quer remover, Ele remove. A Bíblia diz que Deus estabelece reis e remove reis quando Ele quer. Deus coloca, sai da direção dele para ver. Deus coloca, mas perca a visão para ver, perca o foco para ver, se Deus não remove e às vezes ainda envergonha para mostrar que Ele é Deus. Aí agora Belsazar tá lá dentro, zombando do cerco que tá acontecendo. Até aí, beleza, né? Tá lá dentro. Só que de repente, quando ele já tá lá bebendo, curtindo muito, ele decide agora chamar um dos serviçais dele e diz assim, ó, vá lá nos meus tesouros e pegue os utensílios que vieram de lá de Judá, que vieram do povo de Deus. Traga lá esses utensílios, porque agora eu vou beber nos utensílios, nas taças, nas canecas, lá, que é da casa de Deus. Você tá entendendo? Ele agora pega as coisas santas do Senhor, traz para a presença dele no meio da orgia que ele estava fazendo. Deus está aqui, aleluia, e pegando as coisas santas de Deus e colocando no meio das coisas profanas que ele estava fazendo. Ele agora vai beber vinho dentro das taças que eram usadas nos sacrifícios, nas festas, aleluia, nas consagrações ao Senhor, aquelas coisas. A gente precisa ter muito cuidado das coisas que a gente empresta, coisas que são consagradas ao Senhor e que de repente a gente empresta para os ímpios estarem fazendo baderna com as coisas que são de Deus, aquilo que é consagrado ao Senhor, aleluia, oh aleluia. E ele agora começa a beber nas taças que era do templo. Ele começa agora de uma certa forma a zombar das coisas de Deus, enquanto ele estava apenas fazendo as farras dele, né, sendo, aleluia, um rei que não era um rei bom, governando com dureza o povo de Deus que estava naquele lugar. Mas o povo de Deus já tinha um tempo certo para sair de lá. Então agora o que acontece? Essa atitude dele, aleluia, que Deus já sabia o que ele iria fazer, apressa o agir de Deus. Sabe por quê? Porque talvez Ciro poderia ficar ali ainda cercando e sitiando por algum tempo. Olha o que Deus está falando comigo e com você. Tem coisas que Deus vai apressar na minha e na tua vida, porque o nosso adversário está zombando de nós, porque o nosso adversário está achando, aleluia, que pode tripudiar em cima do meu
e do teu sofrimento. Nós somos os vasos de Deus, nós somos os instrumentos de Deus, e Satanás e os seus aliados, humanamente falando, só vão zombar de mim e de você enquanto Deus quiser. Só vão manear a cabeça para mim e para você enquanto Deus permitir. Porque o próprio Deus, aleluia, naquele momento que Belsazar estava usando os instrumentos de Deus, aleluia, aleluia, os ornamentos da casa de Deus, da maneira que ele bem queria, aí agora acendeu a ira no Senhor. Ai daquele que mexe nas coisas de Deus. Ai da calaçumeneriaçuiderécia que mexe nas coisas sagradas do Senhor. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado você que está aqui nessa live, que tem tentado denegrir a imagem de algumas pessoas. Cuidado você que tem falado do que você não sabe. Cuidado você que tem tentado colocar o dedo onde Deus não te chamou. Muito cuidado. Muito cuidado. Quando o Senhor olha para aquela cena, eu imagino o Senhor se revoltando como Jesus se revoltou quando ele entrou no templo e que viu o povo fazendo da casa do Senhor de câmbio, vendendo, cheio de mercadoria. O Senhor agora começa a virar aquelas mesas todas. O Senhor agora pega o chicote e começa a sair, ó, destruindo tudo. Porque o zelo pela casa do Senhor ardia no coração de Jesus. E é esse zelo pela casa de Deus que precisa arder no meu e no seu coração. Não podemos deixar fazer o que bem quer na casa do Senhor, fazendo baderna na casa de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Principalmente botando a mão nas coisas de Deus, dentro de cargo. E andai a sua inereque. O Senhor está dizendo assim, ó, está na hora de começar a tomar atitudes dentro da minha casa. Tem pastores nessa live, tem líderes de departamento nessa live, tem dirigentes de congregações nesta live, Deus está dizendo. E o Senhor está dizendo assim, ó, até quando você vai permitir usarem da minha casa como lugar de engano, como lugar de mentira, como lugar de prostituição, como lugar de coisas erradas, e não haverá uma correção, te diz o Senhor nessa noite. Sabe o que aconteceu? Enquanto Belsazar estava lá, no bem bom, achando que ele era intocável, porque ninguém é intocável, principalmente diante de um Deus tão grande que a gente serve. Aleluia. A Bíblia diz que agora, quando ele está lá bebendo, Daniel capítulo 5, a Bíblia diz assim, ó, que enquanto ele está lá bebendo com todo mundo, de repente, na parede principal, na parede estocada, aparece uma mão com dedos escrevendo, e aquela mão, quando apareceu, aterrorizou ele, porque o que ele estava mexendo era nas coisas de Deus. E ai daqueles que tocam, eu volto a falar, nas coisas de Deus. E o que foi escrito lá, ninguém sabia. Primeiro, quando ele viu a mão, ficou aterrorizado. A Bíblia diz que os ombros dele descaíram, que os joelhos se bateram. Ele ficou completamente, oh, aleluia, aterrorizado com aquilo que estava acontecendo. E mais aterrorizado ainda, quando ele começou a ver aquela mão escrevendo na parede. Lá é a sua iderécia. A mão de Deus, ela escreve uma nova história para as nossas vidas. Ela escreve, testifica quem somos nós. Tanto ela escreve para coisas boas, como ela escreve para maldições. Porque o Senhor diz na palavra dele: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, mas escolha a bênção. Mas quem vai determinar a escolha sou eu e você. Então escrevem daquele jeito. O rei fica atribulado, angustiado, desesperado quando a mãe dele chega. E a mãe dele vê toda aquela confusão e diz assim, ó, não se desespere assim não. Tem alguém aqui dentro do reino, tem um homem chamado Daniel. E esse Daniel foi do tempo lá de Nabucodonosor. E ele tem nele o espírito de excelência. E esse Deus de excelência, que com ele mora a luz, ele revela tudo.
Pega isso, profeta, e profetiza de Deus aqui nessa live, nessa noite. Ele revela tudo. Ele é um Deus, aleluia, majestoso, grande em magnificência, e ele pode falar e revelar o que está escrito aí. Aí agora mandam chamar correndo, aleluia, Daniel. E quando Daniel chega naquele lugar, a Bíblia diz que quando Daniel ele chega, que ele é introduzido na presença do rei. A palavra do Senhor diz assim, ó, no livro de Daniel, capítulo 5 e versículo 13. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Quando ele pergunta, irmão, Deus começou a falar isso muito forte no meu coração. Quando ele pergunta assim, ó, és tu aquele mesmo Daniel? Ele queria saber, é você ainda o Daniel que é profeta? Deus ainda fala com você? Deus ainda te usa? Você ainda é aquele mesmo homem que veio de lá no meio dos cativos? Oh, aleluia! E Deus me fez essa pergunta. Eu perguntei para algumas pessoas e pergunto para você nesta live hoje: és tu a mesma pessoa que Deus te chamou? Eu não estou falando de amadurecimento espiritual, aleluia, porque você pode estar maior e estar diferente, você pode estar mais amadurecida, mas eu quero falar em essência. É você a mesma pessoa que Deus te chamou, te atraiu para a presença dele, nos limpou, nos purificou? Ainda somos a mesma pessoa? És tu o mesmo Daniel? Era ele sim, o mesmo Daniel. O mesmo Daniel que não se prostrou diante de imagem de adoração a Nabucodonosor. O mesmo Daniel que caiu dentro da cova, lá na frente depois, né? Caiu dentro da cova, aleluia, e não se rendeu. O mesmo Daniel que passou tudo que ele passou, mas não se prostrou, né? Que a cova já foi lá depois, né? Em Dário, né? A cova não foi cá do Nabucodonosor, né? Mas ele não se prostrou diante de imagem. Deus honrou ele, que ele começou a cuidar, né? Das capitanias e tal, aquela coisa toda, virou governador, porque ele não se dobrou ao sistema, porque ele não se rendeu à idolatria, porque ele não mudou os conceitos dele. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e a adoração, a oração faz toda a diferença, porque quem ora se torna mais forte, quem ora tem discernimento, quem ora tem revelações de Deus, quem ora passa pela aflição, mesmo chorando, padecendo, sentindo dor, mas permanece de pé. E Daniel era o mesmo Daniel. Capítulo 5, versículo 13. Ele era o mesmo Daniel. E o rei diz assim, no versículo 14: tenho ouvido dizer ao teu respeito. Você está entendendo? Pessoas falam de mim e de você. Pessoas testificam de mim e de você. E o que é que essas pessoas estão testificando ao meu e ao teu respeito? Fica em paz. Fica em paz. A palavra é essa. Não murmure. Se quiser sair, saia. Mas a palavra é essa. Qual é o testemunho que eu e você estamos dando como servos do Senhor e como escolhidos do Senhor? Porque Deus nos escolheu para um grande propósito. Mas eu preciso me manter na direção de Deus para chegar no propósito que Deus estabeleceu para minha e para a tua vida. Daniel agora entra em cena, porque pode o povo de Deus ficar quieto quando for, pode ficar escondido como for. De vez em quando eu tenho isso de ir para o esconderijo do Altíssimo, aleluia, me esconder em Deus até passar calamidade, como diz a palavra do Senhor, né? Em Isaías, eu não lembro agora, né? Isaías diz assim, ó: entra na tua casa, né? Fecha a porta do teu quarto, se esconde até passar calamidade. Quando eu vejo as calamidades aí, né? As calamidades muitas vezes aí rolando, eu começo a me esconder em Deus para buscar resistência para suportar. E aí o que aconteceu? Daniel agora chega e ele diz assim: Daniel, o que está escrito aí nessa parede? Ó, nessa parede aí, Daniel, está escrito o quê? Porque nenhum mago conseguiu resolver, nenhum dos meus astrólogos conseguiu resolver e não vai resolver
resolver, irmão, pega isso aqui que eu vou te falar. Tem coisas que Deus estabeleceu que é para acontecer através da minha e da tua vida, e outra pessoa não vai conseguir fazer. Pode até ser colocada no teu lugar, pode até te remover e colocar outro, mas não vai dar conta da maneira que você daria, porque Deus te escolheu, foi para este negócio. Pode tirar, pode remover, pode botar outro, mas na hora certa de Deus, tudo volta pro lugar. Pega isso aqui, viu? Na hora de Deus, tudo volta para o lugar. Porque quem permite sair, quem permite tirar, quem permite arrancar, quem permite remover é o próprio Deus. E a Bíblia diz que agora Daniel chegou e Daniel foi ler. E Daniel diz assim, ó. Versículo 24 do capítulo 5 de Daniel. Então, dele foi enviada, né? Daniel disse a ele tudo, né? O que aconteceu e tal. E Daniel disse a ele, né? Que ele não glorificou o Senhor. Ele recebeu ouro, prata, tudo. Ele tinha de tudo, tinha um reino grande. Mas ele não dava glórias para Deus. Então, do Senhor foi enviada aquela mão e escreveu esta palavra na parede. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo que está escrito ali, ó rei Belsazar. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e os persas. Onde é que está Ciro? Sitiando a Babilônia. Onde é que está Ciro? No local que Deus colocou, esperando o momento que ele não sabia que era de Deus agir na vida dele. Então não saia da posição que Deus te colocou, não saia do lugar que Deus te plantou. Você pode estar passando o que for, mas não arrede o pé de onde Deus te posicionou. Ciro está lá fora, sitiando a Babilônia, olhando para aquela fortaleza intransponível, e Deus está lá dentro da sala do rei, da sala do banquete, usando o profeta e dizendo assim, ó, Deus dividiu o teu reino e deu aos medos e aos persas. Ciro está lá fora, não sabe de nada, não está entendendo nada, mas está ali aguardando a hora de Deus agir. Aí Daniel diz mais, ó. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro, aleluia, dominador naquele reino. Daniel chegou na presença do rei na hora certa, direcionado por Deus, além de interpretar e ditar o juízo de Deus. Olha pra cá, irmão, olha pra cá. Como é que um profeta chega diante do rei e diz ao rei assim, ó, você vai morrer. Deus não gosta de como você tem agido. O Senhor pesou você na balança, te achou em falta. O Senhor vai dividir o seu reino e vai dar para os medos e para os persas. E como é que esse Deus ainda cumpre a palavra que ele falou e veste Daniel de ouro, aleluia, de roupas finas, e diz que Daniel vai ser o terceiro no reinado. E aí o que acontece, eu acho que ele não entendeu por completo, aleluia, o que Deus estava falando. Ele disse, Daniel, você vai ser o terceiro no meu reino. Por quê? Porque o primeiro era Nabonido, aleluia, o pai dele. O segundo era ele, aleluia, que estava assumindo a liderança. E o terceiro seria Daniel. Mas ele não entendeu o que Daniel falou. Imagina se eu e você, como profetas de Deus, chegasse diante de uma autoridade para entregar esta palavra, esta revelação. O que seria de mim e de você? Será que nós teríamos coragem de chegar e dizer, olha, Deus me mostrou isso, isso, isso e isso, e Deus está dizendo que vai acontecer isso, isso, isso e isso? Eu sei o que é perseguição por entregar a mensagem do Senhor. Eu sei o que é perseguição de autoridade por entregar a revelação de Deus, sabendo do que Deus está falando, e depois ser perseguido, e depois ser cortado, e depois ser limado, e depois ser excluído. Você está entendendo? Mas o Senhor está dizendo assim, ó, é por isso que eu estou
forjando os meus profetas. É por isso que eu estou trabalhando os meus profetas nesses últimos tempos, porque é tempo de correção do Senhor, é tempo de justiça de Deus no meio do povo dele, na casa dele, porque a justiça de Deus começa por dentro da casa dele, e é chegado o tempo de Deus fazer coisas extraordinárias e limpar a casa dele, porque ele mesmo é que tem poder para tirar o joio do meio do trigo, para afastar o erro do meio da coisa certa, para tirar o engano do meio da verdade, e Deus vai fazer. E o Senhor está dizendo assim, ó, eu quero te usar, eu te escolhi para um grande propósito. Você aceita? Você aceita o que Deus tem para você e o que Deus quer de você? Porque eu já aceitei desde quando o Senhor me chamou e me disse que eu pisaria em sarça, em escorpiões, mas Ele estaria comigo. Oh, Ezequiel, eu vou fazer a tua fronte dura como diamante. Você vai chegar diante dele, é o teu povo, é o povo que te conhece, não vai querer te ouvir, não vai querer ouvir a tua voz, não vai querer receber a palavra, mas fale o que eu te mandar, e não seja rebelde, Ezequiel, como o povo rebelde. Só que aí o rei Belsazar não entendeu, aleluia, na totalidade a profecia e a revelação naquele momento. Sabe o que aconteceu? Capítulo 5 e versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Historiadores dizem, aleluia, que Dário é o mesmo Ciro, né? Há uma divergência aí de entendimento. Uns dizem que Dário é o mesmo Ciro, só com outro nome. Outros dizem que Dário era um governador, né? Um general lá de Ciro, que ele colocou a cargo da Babilônia enquanto ele estava lá, né? Com os medos, com os persas. Não sei te dizer exatamente se há o conflito dos historiadores, que são os grandão que sabem tudo, quanto mais eu, que não sei de nada, né? Mas o que aconteceu, naquela mesma noite, Belsazar morreu e Ciro invadiu. Como Ciro invadiu? Ele entrou pelas portas? Não. Ele destruiu aquelas quase 100 portas de bronze? Não. Ele quebrou aqueles cadeados de ferro? Não. Porque o Senhor disse para Ciro exatamente assim, ó, 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O Senhor estava dizendo, Ciro, não vai precisar você fazer nada. Eu vou descingir os lombos dos reis. Eu vou tirar a armadura dos reis. Eu vou tirar a força, aleluia, dos militares. Eu vou tirar a força do exército. Eu vou tirar a operação e a funcionalidade deles. E eu, Senhor, vou entregar a vitória nas tuas mãos. E como aconteceu essa grande vitória, a Bíblia diz que havia o rio Eufrates, que passava por dentro da Babilônia. Era por isso, aleluia, que tanto Nabucodonosor como Belsazar se achavam os donos de tudo. Sabe por quê? Porque eles poderiam ficar sitiados ali por Ciro por anos, por décadas, porque dentro da Babilônia eles plantavam, eles colhiam, eles tinham o que era principal, era o rio que ia regar tudo que eles precisavam. Eles não precisavam de nada lá fora, porque eles já estavam na fortaleza, eles já tinham tudo que eles precisavam, mas eles não sabiam que Deus ia destruir o império dele. Eles não sabiam que Deus era que ia jogar por terra toda a altivez. Deus é que ia jogar por terra toda a autoridade exacerbada. Tá entendendo o que Deus está dizendo? Sou eu, o Senhor, que vou fazer. Sou eu, o Senhor, que vou lutar por você. Sou eu, o Senhor, que irei adiante de ti. Por quê? Porque não foste vós que me escolheste, como diz, aleluia, João capítulo 15, versículo 16. Eu escolhi a vós, eu vos nomeei, eu vos capacitei, eu vos enviei. Aleluia. Sabe o que Ciro fez? Estrategicamente, saído do coração de Deus. A Bíblia diz que Ciro desviou o curso do rio. Imagina só, desviou o curso do rio e ninguém viu
nada. Por quê? Porque eles estavam cheios de si. Porque eles estavam lá nos pedestais dele, usando, né, os utensílios da casa do Senhor, se banqueteando. Eu nem vou entrar por aí. Usando os utensílios da casa do Senhor, se banqueteando, enquanto o Senhor já estava preparando o confronto. Deus já estava preparando a hora de agir, porque para desviar um rio grande como o rio Eufrates não seria fácil assim. Desviar o rio, que aconteceu? O rio ficou quase seco. Ciro, esperto, estrategista militar, colocou uma parte dos soldados, aleluia, na parte da frente e outra parte do soldado na parte de trás, onde o rio saía. E aí o que aconteceu? O rio baixinho, ele entrou na Babilônia sem esforço nenhum, porque Deus abriu as portas diante de Ciro. Pega isso aqui nesta noite, porque eu vou encerrar essa live que eu tô muito cansada. O Senhor foi adiante de Ciro, resolveu o que ele precisava e entregou a grande vitória nas mãos de Ciro, porque ele era Deus. Ciro não precisou combater, porque o povo entendeu que não adiantava resistir, né? E Ciro era um rei assim pacífico mesmo, que se ele pudesse, né, como é que fala? A palavra fugiu aqui agora. Se ele pudesse fazer conciliações, né, conciliar para não ter guerra e tal, ele fazia isso. E o que aconteceu? Ele entrou, tomou posse do que Deus falou, o que foi que Deus disse através de Daniel, aleluia. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, e foi entregue na mão de Ciro, sem precisar de guerra, sem precisar de luta, porque Deus havia dito que ele iria fazer. Estenda as tuas mãos, porque eu quero profetizar de olho aberto, sem línguas estranhas nenhuma. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor vai colocar nas minhas e nas tuas mãos aquilo que ele já determinou, aquilo que ele falou comigo e com você. Não vai ter empecilho, não vai ter impedimento, não vai ter cara feia, não vai ter ninguém tentando segurar. Quando chegar a hora de Deus agir, o Senhor vai colocar na minha e na tua mão, porque quem nos chamou para este negócio foi ele, e quando ele chama, ele garante. O Senhor é a minha e a tua garantia. Alguém pode declarar isso aí para mim, por favor? O Senhor é a minha e a tua garantia. O Senhor é a minha e a tua garantia. Vai acontecer. Tudo que Deus fala concernente ao povo dele vai acontecer. E digo mais, Flávio Josefo ainda diz, nessa mesma obra da Antiguidades, ele diz que Ciro, ele leu o escrito, e quando ele leu, e que dizia, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, lá ó, catalogado abertamente, que tinha 150 anos atrás, que o Senhor havia profetizado que Ciro seria o libertador. Ciro ficou atônico, diz Flávio Josefo, porque ele não conseguia entender como é que alguém poderia ter narrado a vida dele antes mesmo dele existir. O nosso Deus é assim. Deus já havia nos escolhido antes mesmo da gente achar que poderia vir o mundo, antes mesmo, aleluia, da minha mãe, do meu pai, do seu imaginar que nós iríamos nascer. O Senhor já havia nos escolhido. E eu amo Isaías 41:9, sempre estou dizendo, o Senhor nos escolheu dentre os mais excelentes. Havia pessoas mais excelentes do que eu, mais excelentes do que você, mas o Senhor nos escolheu. Sinta-se privilegiado por ser a escolha de Deus e bem acertada. O Senhor é a minha e a tua garantia. O Senhor é a minha e a tua garantia. Sabe o que aconteceu? Eu já vou fechar a Bíblia para encerrar. Quando chegou o tempo oportuno de Deus, a Bíblia diz que agora Daniel, ele percebe pelos escritos que o tempo da Babilônia já tinha encerrado. E eles ainda estavam lá na Babilônia, tá entendendo? Já tinha chegado o tempo de Deus, mas eles já estavam tão conformados, tão acomodados dentro da Babilônia. E foi uma coisa boa, porque quando eles estavam no desespero na Babilônia, o Senhor usou Jeremias para dizer, Jeremias, escreva uma carta para esse povo e diga a eles assim, ó, que é para eles plantarem, que é para eles construir casa, que é para eles orar pela nação, porque enquanto a nação for bem abençoada, for próspera, eu vou prosperar eles também, você entende?
orar por quem te persegue? Você entende que o povo era para orar por aqueles que levaram eles cativos e subjugavam ele? Porque Deus não trabalha como o homem trabalha, não. Deus trabalha diferente. Então eles estavam orando e o Senhor estava trabalhando naquele lugar. Daniel percebe que o tempo é passado do cativeiro e agora vai a Ciro, e Ciro, aleluia, determina que o povo iria voltar para Jerusalém, para Judá, para reconstruir os muros e reconstruir a casa de Deus. Olha que coisa linda. No versículo 13 do capítulo 45 que nós lemos, diz assim, ó: eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor do Exército. Deus estava dizendo, não vai precisar Ciro receber nada para fazer a minha obra. Ciro não vai precisar ter nada nas mãos dele para fazer o que eu estou determinando para ele. Eu o levantei e eu vou colocar tudo nas mãos dele que ele precisa. Lembra quando o Senhor disse aqui, ó, no versículo 3 do capítulo 45, o Senhor disse para Ciro assim, ó: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que riquezas encobertas são essas que o Senhor estava dizendo que ia dar a Ciro? Eu volto novamente para o início da live, que Deus falou que tem prosperidade para as nossas vidas. E a prosperidade eu não sei de onde vem, não sei como vai acontecer, mas eu creio que vai chegar, porque Deus, ele é fiel e ele não mente. Sabe o que aconteceu? Aquelas taças, né? Tudo voltou pro templo, porque ele devolveu tudo para casa do Senhor. Mas quando ele entrou nos tesouros da Babilônia, nos tesouros de Nabucodonosor, de Belsazar, porque aquelas taças, as coisas de Deus, estavam tudo dentro do tesouro real. Dentro daquele tesouro real estavam as coisas de Deus e todo o tesouro do rei. Então, quando Ciro entrou na Babilônia, sem precisar se esforçar demais, sem nada, ele recebeu de bandeja todo o tesouro que estava encoberto, escondido, aleluia, nos esconderijos do rei, porque era tudo escondido mesmo, né? Era tudo lá debaixo, né? De muita proteção para ninguém roubar, tá entendendo? E o Senhor entregou nas mãos de Ciro todos os tesouros escondidos, para que Ciro dissesse depois: este é o Deus, aleluia, que me chamou. Este é o Deus que garantiu a minha chegada e a minha permanência nesse lugar. Deus é a minha e a tua garantia a permanecermos naquele lugar. E o Senhor, no capítulo 44, versículo 28, diz assim, ó: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Não dá para ir adiante, temos quase 2 horas de live, mas tudo isso começou a acontecer através de Zorobabel, né? Quando levou o povo embora e por aí foi. Isso aí já é outra história, já fica para um outro momento. Mas hoje o que Deus queria e quer ainda impetrar em nossos corações é que o Senhor nos escolheu para um grande propósito. Para um grande propósito. O Senhor nos escolheu para um grande propósito. E Ele é a minha e a sua garantia. Deixa eu ver se Hebe tá na live, que eu chamei ela, se ela estivesse aqui para ela orar. Se Hebe estiver na live, me dê um oi aí, Hebe. Se você estiver aqui na live, me dê um oi aí, que eu vou chamar você para orar. Deus é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Você... Põe pra mim aí de novo, pra quem tá entrando agora, que tem gente entrando aí agora e tem gente que não viu o nosso tema. Põe aí pra mim. Deus te escolheu para um grande propósito. Deus me escolheu para um grande propósito. Declarei, por favor. Deus me escolheu para um grande propósito. Tá aí, Hebe? Eu não vi se ela botou. Hebe tá aí na live? Se você estiver aí, Hebe, levanta a mãozinha aí, diz que você tá aí pra você vir orar. Deus me Pronto, eu vou te chamar, nega. Deus me escolheu para um grande propósito. Olha que massa, menina, onde entra. Deus é lindo, viu? Chamei aí, vê se foi certinho aí. Deus me escolheu para um grande propósito. Deus me escolheu. Eita glória! Oh, aleluia! Seja bem-vinda, mamãe. Ai, será que tinha dito? Bonitinha aí, nega. Deus está aqui, amor. Nós vamos encerrar nossa live já, tá? Tá acordada? Pega ali o fone pra mim, pra não ficar atrapalhando aqui quando eu começar a falar.
Pronto, Hebe, fique à vontade. Tá na minha bolsa preta, pode. Fique à vontade, amiga. Já vamos terminar, Pai viu, Senhor, gente? Pai Não saia antes da Senhor. oração, não. Receba a oração final também, em nome de Jesus. Fique à vontade. Tá ouvindo direito? Estou. Estão ouvindo, Tá gente? ouvindo? Gente, o coração chega a dói de olhar para essa tela. A barriga dói. Tava quase passando mal aqui. Olha o tema, olha o tema. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar onde Deus quer. Verdade. Que Deus lindo, viu? Que Deus lindo, que Deus lindo. Deus falou muito. Quem estava atento ao que Deus falou, pegou a sua parte, né? Eu peguei a minha, entendi tudo, Glória a né? Deus. E que possamos continuar, né? Quem entendeu, Vamos vai declarando orar. aí. Eu entendi, Jesus. Eu entendi, Jesus. Diga aí, lá. Eu entendi. Pronto, nega, fica à vontade. Pronto, vamos orar então, né? Não vou me alongar não, porque a palavra já foi bem clara, né? Não tem mais o que falar, só obedecer, né? Fazer aquilo que o Senhor está mandando, né? Não fugir do propósito que o Senhor colocar em nossas mãos, que o Senhor colocar no coração de cada um. Então vamos orar, É isso né? aí, Yara. Eu entendi, Jesus. Entendemos tudo, negona. Aleluia, Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Ô Senhor, queremos te agradecer, Pai, neste momento, Pai, por tudo que o Senhor falou, Jesus, por tudo que o Senhor operou neste lugar, Pai, que possamos compreender, Pai, a tua voz, que possamos compreender, Pai, quando o Senhor falar aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, que cada um, Pai, que entrou nessa live, Jesus, que o Senhor, Pai, possa estar, sim, Senhor, tocando em cada coração, Pai, para compreender, Pai, os teus propósitos, para compreender, Pai, tudo aquilo que o Senhor, Jesus, tem determinado para cada um de nós, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que possamos estar com os corações abertos, Pai, com os ouvidos atentos, que possamos ser guiados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Jesus, que não venhamos, Pai, endurecer os nossos corações quando ouvirmos a Tua voz, Senhor, que possamos, Pai, estar no centro, Pai, do Teu propósito, Pai, que o Senhor, Jesus, possa nos ajudar, Pai, a não sermos, Pai, apressados, a não sermos precipitados, Pai, porque muitas das vezes, Senhor, não acontece da maneira e da forma que nós queremos, mas não entendemos, Pai, o Teu trabalhar, não entendemos o Teu agir, Senhor, mas o Senhor está no controle de tudo, meu Deus, que não venhamos ser como Saul, Jesus, precipitados, Pai, angustiados, Senhor, que deixou, Pai, de ser rei, Pai, que o Senhor, Jesus, não aprovou, Senhor, o seu reinado, Pai, por causa da precipitação dele, Senhor. O Senhor iria aprovar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tinha determinado para a vida dele, Senhor. Mas por causa da sua precipitação, Pai, o Senhor destruiu, Pai, o reinado daquele homem, Senhor. Meu Deus, que venhamos entender o teu tempo, que venhamos entender os teus propósitos, Senhor, que venhamos fazer, Pai, tudo conforme, Pai, o teu querer e a tua vontade, Pai. Muitas das vezes nos pegamos, Pai, questionando, Pai, o porquê o Senhor não insistiu nele, o porquê, assim, Pai, o pecado de Davi foi tão maior, Senhor, do que o de Saul, Jesus, mas o Senhor, Jesus, não perdoou, Pai, porque no Salmo, Pai, 51, Pai, o Senhor viu lá na frente, porque o Senhor não vê como o homem vê, Senhor, o Senhor vê além, Senhor, e o Senhor viu, Pai, a humilhação de Davi, Senhor, no Salmo 51, Pai, pedindo, Pai, misericórdia ao Senhor, Jesus, por todos os seus pecados, Pai, porque ele entendia, Pai, o que ele fez, e naquele momento ele se humilha, Pai, te pedindo, Pai, que não afastasse dele, Pai, o teu Espírito Santo. Oh, Jesus, atende, Pai, ao clamor de nossos corações nesta noite, Pai, e não afasta, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, das nossas vidas, Senhor. Meu Deus, sem o teu Espírito Santo, Pai, não há como nós ser conduzidos, Pai, porque somos conduzidos pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Meu Deus, naquele momento, Pai, Davi te clamou e te pediu isso, Jesus. Meu Deus, o teu filho, Jesus, poderia
te oferecer qualquer sacrifício, Pai. Aleluia, Mas o Jesus. Senhor não aceitava sacrifícios, Pai, de holocausto, Senhor. Mas o Senhor, Pai, não despreza, Pai, um coração quebrantado, um coração contrito diante da Tua presença, Pai. Meu Deus, que venhamos nos humilhar, Senhor, diante da Tua presença. Aleluia, Que venhamos Deus. reconhecer, Pai, os nossos pecados. Que venhamos retornar, Pai, para os Teus caminhos, Jesus. Aleluia, Que verdadeiramente, Pai, possa agir, Pai, que verdadeiramente Aleluia. possa crescer dentro de nós o arrependimento, Pai, Glórias e a voltarmos, Deus. Senhor, e reconhecer que só o Senhor, Pai, pode nos purificar, reconhecer que só o Senhor, Jesus, pode nos restaurar, Senhor. Meu Deus, todas as vezes que Aleluia, Saul, Jesus, Jesus. ia para uma batalha, ia para uma guerra, Pai, o Teu Espírito Santo tinha que repousar sobre a vida dele, Pai. Mas na vida de Davi, não, Pai, o Teu Espírito Santo estava com ele, Pai, a todo Aleluia, momento, Deus. conduzindo em tudo, Senhor. Que não seja diferente na vida de cada um que está presente aqui neste momento, Pai. Que não seja diferente na minha vida, Senhor. Aleluia, que o Teu Espírito Jesus. Santo possa nos conduzir, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos orientar em tudo quanto formos fazer, Senhor. Meu Deus, não nos deixa pecar, Senhor, diante da Tua presença. Não nos deixa, Pai, nos desviar, Senhor, dos Teus caminhos. Que verdadeiramente, Pai, o Senhor possa nos instruir, Senhor, em tudo quanto nós iremos fazer, Pai. Que verdadeiramente arda em nossos corações, Pai, o arrependimento, Pai, o verdadeiro arrependimento, porque é o Senhor, Jesus, que faz, Pai, com que venhamos nos arrepender, que possamos enxergar, Pai, os nossos erros, que possamos enxergar, Pai, aonde erramos, Pai, possamos voltar, Pai, retornar, Pai, a nos humilhar, Senhor, a nos quebrantar diante da Tua presença, Pai. Aleluia. Espírito Santo, fica à vontade, Pai, para trabalhar em cada coração, Pai, que estará aberto para ouvir a Tua voz, Pai. Meu Deus, neste momento, Pai, eu quero te apresentar a vida da Tua filha, Pai. Que o Senhor continua, Pai, conduzindo ela em tudo que ela for fazer, Pai, em tudo que ela colocar as mãos, Senhor, em tudo que ela determinar, Senhor, que o Senhor possa ser com a Tua filha, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa continuar instruindo, Pai, que o Senhor possa continuar, Pai, orientando a Tua filha, Jesus. Amém. Ser com ela em tudo, Espírito Santo. Cobre a casa dela com Teu sangue, Jesus. Cobre a vida dela com Teu sangue, Jesus. Meu Deus, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, ser com a Tua filha, Jesus, continua guardando, Pai, protegendo ela, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar cada dia, Pai, conduzindo a Tua filha, Pai, porque bem sabemos, Pai, o quão estamos sendo abençoados, Pai, neste momento de live, Pai, através da vida da Tua filha, Pai. Quem vem para aqui, Senhor, com o coração aberto, Pai, querendo ouvir de Ti, Pai, uma palavra, Senhor, encontra, Pai, porque a Tua filha é conduzida pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que a Tua filha possa continuar, Pai, fazendo aquilo que agrada ao Teu coração, Jesus. Porque quantas vezes, Senhor, eu, Pai, vim para esta live, Pai, fraca, esmorecida, entristecida, sem força, sem ânimo para nada. Mas ao terminar essa live, Pai, eu saí daqui renovada, restaurada. Que não seja diferente na vida de cada um dos Teus filhos, Jesus. Dá força, Senhor, dá renovo aos Teus filhos. Coloca de pé, Senhor, que verdadeiramente possa retornar, Pai, para os Teus caminhos. Aonde o Senhor quer, Jesus, que verdadeiramente, Pai, possa se voltar para Ti, Jesus, com um coração arrependido, Pai, porque não há, Senhor, um coração quebrantado que o Senhor não possa, Pai, se compadecer, Senhor, que haja verdadeiro arrependimento sobre a vida de cada um, Senhor, arrependimento de verdade, Pai, e que possam se voltar, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Meu Deus, eu te peço, Pai, nos dá uma noite abençoada, Pai, nos dá uma noite, Pai, restaurada, Pai. Que cada um, Pai, que entrou fraco aqui, que o Senhor possa visitar, Pai, fortalecer, Pai, para a glória, para a honra do Teu nome, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, que cada um que largou, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas mãos, Senhor, que pegue de volta. Que pegue de volta e vamos, Pai, adiante. Vamos avançar, Pai. Porque Amém, este é o tempo, Pai, que o Senhor escolheu, Jesus, aleluia, para usar Jesus. Cada um dos Teus filhos que se colocarem, amém, Pai, diante da Tua presença, Senhor, na posição, Pai. Então, honra cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Amém, amém, amém. Exaltado seja o nome do Senhor.
Deus é fiel. Deus é fiel. Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Amém. Viu que Deus é fiel? Deus é fiel. Deus continue abençoando cada um de vocês. Beijo, viu, nega? Depois se fala, se cuide, viu? Obrigada por cuidar de mim. Obrigada, minha cuidadora. Beijo. Vê aí, você sabe onde é que sai aí? Sabe onde aperta aí? Tchau. Vou Deixa eu ver ver se a gente aqui se guarda. vai. Amém. Vê aí, se você não conseguir sair, eu me esqueço, viu, gente? Eu não vou conseguir também, não. Peraí, achei, removi. Puta fera hoje, viu? Oi, gente, vamos embora, tô muito cansada. Bom estar na presença de Deus, bom é ouvir o nosso Deus. Bom é saber que Deus tem cuidado de nós de uma forma muito linda. Seja preenchida pelo Senhor. Eu lembrei desse louvor hoje, eu vou me despedir com esse louvor. Que Deus continue te abençoando. Você é a escolha de Deus. Deus te escolheu para um grande propósito. Ainda que você não saiba que propósito é esse, ainda que você não saiba como Deus vai te usar. Está repreendido em nome de Jesus, velho. Amém. Vamos estar na brecha assim. Vou printar aqui para todo mundo ver e lembrar de orar por você, viu? Está repreendido, toda alergia. Gente, lembrem de mim nas orações de vocês, viu? Na sexta-feira, né? Lembrem, quem puder jejuar, jejua por essa obra aqui. Tem sido batalha mesmo, batalha. 2 semanas eu não consegui vir, foi bem complicado. E aí eu não sei se Deus quer que eu mude de dia, da semana, porque também eu estou rejeitando muita pregação dia de sexta-feira para estar aqui com vocês. Mas Deus vai alinhar tudo, porque Deus é Deus, né? Deus nos chamou, Ele faz tudo. Obrigada por tudo. Vão em paz. Com esse louvor eu me despeço de vocês. Comecinho da minha fé, eu lembro desse louvor. Aleluia. Como Deus usou Lázaro para nós, né? Cumpriu o chamado dele, depois se foi. Hoje nós estamos aqui. Que Deus possa nos usar para a glória do nome dele. Que a gente dê lugar para Deus nos usar. Amo vocês, viu? Lembrem de mim nas orações de vocês. De verdade, lembrem de mim. Amo vocês. Vão em paz. Medita depois em Isaías 45. Medita. Veja que Deus fala com você. Medita em Daniel 5. Tem muitos profetas aqui. Deus falou muito com o profeta aqui hoje, viu? Muito, muito. Você não é profeta porque alguém disse que você é profeta. Você não é profeta porque você simplesmente acha que você é profeta. Você é profeta e profetiza porque Deus te escolheu. E Deus vai te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus romper por você. Deixa Deus te atrair para o que Ele quer. É doloroso, viu? É doloroso se enquadrar mesmo no que Deus quer, falar o que Ele quer e fazer a vontade dEle como Ele quer. Mas é prazeroso. É prazeroso a gente ver pessoas sendo resgatadas, sabe? A gente vê pessoas sendo libertas. A gente vê Deus agindo. E o que você espera na sua vida, na sua casa, no meio dos seus, vai acontecer no tempo de Deus. Mas saia daqui dessa live entendendo que é necessário os ventos, é necessária a tempestade, é necessário o aprimoramento de Deus em nossas vidas, nos passando pela fornalha, porque realmente é na fornalha da aflição que Deus nos amadurece, que Deus nos dá estrutura e habilidades para trabalhar para Ele, viu? Beijos, beijo, até sexta-feira que vem, 22 horas, vem correndo, vem sexta-feira, 22 horas e traz mais alguém. Se Deus tem falado com você nessa live, convida mais alguém e vem pra cá nos ajudar, viu? Beijo. Vão com Deus. Te amo, viu, Ruth? Bom te ver por aqui, sumida. Deus abençoe vocês, viu? Leilde, Deus abençoe, Selma. Quem tá aqui com a gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver quem tá por aqui ainda. Hebe, Deus te abençoe. Ruth, Kelly, Tia, Gomanu, Manu, né? Manu e Thiago. Jamile, Deus abençoe. Diane, amor, eu não vi você aqui não, amiga. Vera, Lúcia, Yara, Vitor, Deus abençoe vocês. Cris Damasceno, Verônica, Mailana. Chegou, hein, Mailana? Deu tempo, hein? Vitória Kids, Fabiane. Selma, Rafaela, Líbina, Leilde, Andréia, Merijane, Cristina, Adriele, Ilmara. Ficou aqui, hein, Ilmara? Deus abençoe.
Dayana Brito, Reina. Eu não lembro de ter te visto aqui não, viu, Dayana? Seja muito bem-vinda. Reinaldo também eu não sei se eu já vi aqui. Edna de Selma, é? Bom te ver, viu, Edna? Deus abençoe. Maria da Paz, Suene, Joelita, Cristiane, Cleide, Kel, te amo, Kel. Elisângela, Diana Santana, também não lembro de já te ver aqui, viu, Diana? Rosenilda, Rose, Maria de Janira e Joseneide. Joseneide também eu não me lembro de ter te visto por aqui não, viu? Deus te abençoe, Deus continue abençoando vocês, viu? Vão em paz. Beijo. Gente, vão embora, gente. 31 pessoas na live ainda, vamos embora. Edinalva, Deus continue te abençoando, viu? Edinalva, Jesus trouxe ela de volta pro reino aqui em uma live, não foi? Todas as vezes que eu vejo você... Ah, Edna, bom te ver aqui, minha nega. Saudade, viu? Saudade. O filho de Edna é um pregador abençoado também da palavra de Deus, viu? Deus continue abençoando vocês, viu? Vão em paz. Beijo. Beijo. Amo vocês tudinho. Sexta-feira que vem estaremos aqui, 22 horas, viu? Se Jesus não voltar. Beijos.